Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do Instituto Reconvexo e mais um quadro de Lyon para Lyon. Eu me chamo Fernanda Lloyd, sou afetada Lyon desde 2019, sou jornalista voluntária do canal do Instituto Reconvexo. Nós temos conversado com pessoas afetadas, também já conversamos com pais de pessoas afetadas, e hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa afetada pela Lyon. O nome dele é Jefferson Zanetti, ele é de Colatina, Espírito Santo. Ele foi afetado em 2006 e tem uma história muito interessante para contar para a gente. A gente vai saber mais, não vou dar spoiler. E gostaria de aproveitar o começo dessa live para parabenizar os paratletas brasileiros. O Brasil está em 7º lugar no ranking geral. Nas últimas Paralimpíadas ficou em 10º. Essas competições ainda não acabaram e nós já estamos em 7º lugar. Então, a tendência é que a gente suba mais ainda no ranking. E isso é uma maravilha, porque é um exemplo de força, garra, superação, né? E potencialidade desses atletas. Apesar de muitas vezes passarem invisíveis, não terem tanto apoio, né, apoio financeiro mesmo, patrocínio, eles estão lá. Então, parabéns aos nossos paratletas. E agora, Jefferson, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bom, Fernando? Prazer Tudo falar jóia. com você. Opa, o prazer é nosso, eu agradeço você ter aceitado o nosso convite para compartilhar a sua história conosco, falar um pouquinho das suas vivências, das suas experiências e desse projeto que você está participando. Para começar, como é que foi que você foi afetado? Como foi a sua perda de visão e o seu diagnóstico, Jefferson? Meu diagnóstico foi quando eu tinha 16 anos. Eu estava em casa, notei que a visão estava diferente e minha mãe levou no médico que já vinha consultando alguns membros da minha família, que até aquele momento achavam que seria algo místico, algo a ver com religião, miticismo, né? E ao me levar no médico, por já conhecer o histórico e eu já estava fazendo parte de uma pesquisa naquela época, o diagnóstico foi rápido. No mesmo dia eu tive o diagnóstico, o médico falou para minha mãe que eu era mais um afetado, igual a minha avó, igual a todos os meus irmãos, só que eu fui primeiro. Eu falei dos meus irmãos, mas eu fui primeiro que eles. Mas enfim, igual meus tios, eu quis dizer, igual a minha avó, igual vários primos meus. O Pedro, que esteve aqui outro dia, meu primo, eu não sei falar o grau, acho que a mãe dele e a minha avó são primas, enfim, a minha história é bem parecida com a dele, nós tínhamos uma idade aproximada, eu fiquei um pouco depois dele, fui afetado, e para mim no primeiro momento eu era criança, foi normal, não me preocupei. A família que se preocupou mais e ficou mais abalada. Eu, em si, fiquei tranquilo, mas foi dessa forma que eu recebi o diagnóstico. Não teve muito alarde, não. Eu já tinha feito um mapeamento genético em 2001, eu acho que foi, no início da pesquisa, e nós não tínhamos conhecimento que aquilo era uma previsão que poderíamos ser afetados. Em momento algum eu fiquei ansioso, esperando, perder a visão, nada do tipo. Simplesmente aconteceu. E quando você fala que simplesmente aconteceu, por mais que a gente lide com uma certa tranquilidade, acaba tendo algum baque, né, na nossa vida. Como é que foi esse baque para você sendo tão novo? Eu tinha 15 para 16 anos, eu praticava esporte. Eu era piloto de bicicross. Essa modalidade entrou há pouco tempo até nas Olimpíadas, e até aquele momento eu nunca tinha ganhado uma prova sequer, nenhuma bateria. E a coisa que eu mais senti falta foi de andar de bicicleta naquele momento, porque os médicos que proibiram.
Hoje eu acho até engraçado, mas naquela época eu era meio rebelde. O Pedro até falou dos médicos, Milton pai e o Milton filho, e eles naquele momento me proibiram de andar de bicicleta. E isso foi a coisa que me deixou mais revoltado. E porque eu tive que parar de andar de bicicleta, parar de competir. Eu passava o dia inteiro na rua andando de bicicleta. Eu tinha 15 para 16 anos e eu levava aquilo como um esporte. E o engraçado é que após eu perder a visão, eu me motivei tanto. Não contei para nenhum amigo meu, sim, que andava de bicicleta comigo na época. Tinha vergonha de contar, não saí contando para as pessoas do meu problema. Quando eles foram perceber, eu já tinha ganhado várias etapas do campeonato estadual, campeonato da minha cidade, sem falar para ninguém que eu tinha problema na visão. Então, eu não procurei me preocupar e ficar abalado naquele momento. Foi uma coisa mais pessoal, não expressei com outras pessoas, não levei isso adiante, assim, como uma mágoa, como uma revolta. Então, eu foquei no esporte, fui conquistando as coisas que eu tinha que conquistar. Quando as pessoas começaram a descobrir que eu tinha alguma deficiência, foi aí que eu comecei a sentir na pele como que é a vida de um deficiente. Porque, igual eu praticava esporte, poucas pessoas sabiam da minha deficiência e as pessoas não querem perder para uma pessoa que tem deficiência. Então, minha maior, como que eu vou te falar? A minha maior dificuldade foi quando eu comecei a conviver em sociedade e ver o que era o preconceito mesmo, né? Viver em sociedade, eu falo assim, falar para as outras pessoas que eu era deficiente. Isso foi a maior dificuldade. Fora isso, foi tudo de boa. Tudo tranquilo até hoje. A maior dificuldade é o preconceito. Você chegou a esconder, então, por um bom tempo, mesmo na escola. Como é que você se virava na Ah, escola? na, Porque na, 16 na, anos a gente ainda está estudando. na escola, eu tinha 16, 15 anos, eu abandonei a escola com 15 anos e eu abandonei antes de perder a visão. A visão não foi a culpa de ter abandonado a escola naquele momento. Abandonei por ser um jovem rebelde, acho que muitas pessoas já fizeram isso também. E quando eu perdi a visão, eu fiquei em torno de uns 8 meses longe da escola. E foi nesse meio tempo que eu perdi a visão. Quando eu fui retornar para a escola, a escola negou minha matrícula porque eu não tinha preparo. Isso em 2006, 2007. 2006, 2007, a educação era precária. Então, negaram a matrícula e eu não pude acessar um ensino fundamental e concluir naquele momento. Então, eu tive que terminar numa sala multisseriada, acho que falo, com várias pessoas de séries e idades diferentes. Foi assim que eu terminei o ensino médio. Mas a minha maior dificuldade em relacionada ao ensino, igual você me perguntou, eu enfrentei até hoje, vamos supor, até hoje, assim, até 2019, quando foi meu último ano na faculdade, eu enfrentei as dificuldades da educação, dependendo de ajuda, dependendo de boa vontade, dependendo de muitas coisas que de 2006 não tinha, 2019 não chegou a ter ainda. Que a maior coisa que faz falta hoje em dia na escola é empatia, é um professor que escuta o aluno. Eu posso falar de educação com poucas propriedades, porque eu convivi pouco no sistema escolar como aluno. E eu escolhi você nem me perguntou, mas eu já vou adiantar porque tem a ver com essa parte da educação. Eu escolhi, pelo destino, ser professor, entrei na Universidade Federal e foi lá que eu descobri que aquela educação de 2006, em 2019, não tinha mudado nada. Continuava a mesma arcaica, pelo menos no meu ciclo de convivência. Nas escolas que eu passei, escolas municipais, estaduais, eu fiz até curso pré-vestibular numa escola particular e na escola federal. Em todos esses lugares foi precário o ensino.
O que você acha que faltou, Jefferson? Precário em que sentido? Só no preparo? Você já citou o preparo dos professores. É o preparo dos professores, o preparo do material pedagógico, preparo das salas. O que você pode citar com a sua experiência? As pessoas acham acho que o professor, eu falo assim, o sistema escolar acha que para atender uma pessoa com deficiência, seja qual for, precisa de muitos investimentos, igual sempre as pessoas arrumam pretextos para para começar a praticar a inclusão. Muitos falam de inclusão e não praticam. É, a maior, as coisas que eu sentia falta era de conversa, de ser escutado, de um professor chegar para mim e me perguntar o que eu estava precisando e o que seria bom para o meu ensino. Eu acho que quando uma pessoa vai ensinar um aluno com deficiência, ele tem que ouvir esse aluno para saber dele o que é melhor para ele. Porque, às vezes, as pessoas que trabalham nas escolas, como professores, que trabalham nos setores pedagógicos, em diversas áreas que incluem o sistema escolar. Eles se acham tão preparados para atender a pessoa com deficiência, às vezes tem doutorado, mestrado, diversos preparos, mas eu já vi pessoas com esse grau de conhecimento cometendo erros, banais erros, que talvez uma pessoa que não tem nenhum conhecimento jamais cometeria um erro, no caso sendo preconceituoso, porque um professor, quando tem um aluno com deficiência na sala, ele tem que dar a mesma aula para todos da mesma forma. Se tem um aluno com deficiência visual, ele vai ter que dar a mesma aula, só que adaptado de outra forma. Não quer dizer que aquele aluno que está ali, por ele ter uma dificuldade visual, ele não vai absorver o conhecimento porque ele não tem a visão. E é isso que muitos professores acreditam, por causa da falta de visão, por causa de qualquer outro problema intelectual, ou qualquer... Às vezes a pessoa tem um problema físico, eles já ligam, como que eu vou te dizer, um problema físico, visual, eles já englobam todas as deficiências como se fosse intelectual. Então, um aluno com deficiência na escola é desacreditado. E quando o professor é despreparado, ele jamais vai falar e afirmar que ele não tem preparo. Então, em vez de encarar o problema, que é o aluno com deficiência, o aluno com uma necessidade especial, a maioria das vezes eles preferem deixar de lado e não ajudar. Mas eu passei por muitos professores bons, que eu conheço, converso até hoje, que me ajudaram, me deram a mão, me trataram como pessoa, me trataram com igualdade, não me passaram de ano me chutando como muitos... Eles usam esse termo, né? Você passou de ano chutado, que é quando eles te passam sem fazer nenhuma atividade. Então, eu conheci professores que me trataram como uma pessoa normal, fiz todas as atividades, fiz biologia, né? Eu cursei biologia, então eu tinha que olhar no microscópio, eu tinha que olhar nas lupas. Então, eles adaptaram, fizeram modelos anatômicos, fizeram de tudo para me ensinar. Mas a grande maioria de professores que existe são aqueles que não querem ajudar e aqueles que arrumam empecilho para ensinar as pessoas com deficiência. E você chegou a estudar com outros alunos na mesma sala ou no mesmo colégio com algum outro tipo de deficiência, seja auditiva, seja visual, para trocar ideias, trocar percepções a respeito disso que você está falando? Até antes de entrar na universidade, eu não tinha estudado com nenhuma pessoa com deficiência, não. Nunca tinha estudado, não. Só quando eu entrei na faculdade que eu conheci outros alunos com deficiência na escola. Mas a deficiência deles era autista, intelectual. São pessoas boas que eles continuam na universidade até hoje e eu não. Mas eu conheci eles, dialogava, conversava. Eu era veterano deles na universidade. Eles entraram como calouros na biologia. Eu entrei na universidade no último ano,
quando as pessoas com deficiência tinham que disputar como todos, como os normais, disputavam normal, o Enem. Acho que foi em 2017 que iniciou as cotas, não sei se eu estou errado nisso, para as pessoas com deficiência assim, terem acesso às universidades públicas, né? E foi aí, com essa oportunidade, que esses garotos foram entrando e eu comecei a interagir com eles, comprei muita briga deles dentro da universidade, com os professores, porque no início eles estavam com dificuldade, como eu, para terem seus direitos. Então eu comecei a lutar pelos direitos deles, movimentei meus pauzinhos por trás para que eles tivessem os mesmos direitos que eu estava tendo, e eu não queria que eles fossem esquecidos igual eu era naquele momento. Mas eu conheci sim algumas pessoas com deficiência na universidade. Você pode ter certeza que você fez a diferença não só na vida deles, como na vida dos seus colegas e dos seus professores também, né? Mostrando, através do seu exemplo, através da sua vivência, que uma deficiência visual não é uma deficiência intelectual, não desqualifica. E mesmo quem tem alguma deficiência intelectual também tem o direito de estar estudando, né? Sim. E o que você falou, Jefferson, a respeito do preparo dos professores, né? Você disse que estudou em escola particular, mas esse preparo, ele independe do professor estar na escola particular ou na escola pública, né? Um preparo interno, eu acho. Exatamente, é um preparo tanto interno quanto é algo que falta ser tocado também durante a universidade, durante a fase acadêmica, né? Talvez isso nem seja colocado de uma forma tão forte assim nos bancos da universidade, né? Sim. É complicado falar porque eu sinto que a universidade foi o lugar onde que me moldou, me forjou, me lapidou, me fez aprender muitas coisas. Às vezes eu acredito que eu abandonei a faculdade, eu não tenho vergonha. Costumo dizer que eu sou um ex-abandonado da faculdade, porque eu quis abandonar mesmo, porque eu poderia estar lá até hoje, talvez, mas eu faltava 6 meses para concluir o curso, e eu escolhi trancar a matrícula, não penso em voltar, sou muito mais feliz aqui, porque tem um motivo, eu gosto de falar esse motivo. Eu entrei na faculdade com 26 anos, eu acessei a universidade. Fui o primeiro filho da minha casa a acessar a universidade. Então, eles acharam que eu entrei lá, que talvez eu seria deficiente, mas também seria uma vítima, porque as pessoas deficientes, ligam elas a pessoas, como que eu vou te falar? Tratam as pessoas com deficiência como vítimas. E eu entrei na faculdade, eu senti muito isso, que eles me tratavam como vítima, não sabiam da minha história, não sabiam que ali, aquele rapaz com deficiência que estava entrando ali, era pai, já era empreendedor, já tinha estudado, já tinha tentado outras formas de ganhar a vida, que já tinha uma história, uma jornada. Eles me tratavam como se eu tivesse saído de dentro de uma célula e como se eu tivesse saído da barriga da minha mãe naquele momento ali, e do primeiro dia que eu entrei na faculdade. E não era aquela preocupação de se preocupar com o meu conhecimento, com as minhas situações. E sim, era aquele vitimismo que eles me enxergavam como incapaz. E eu acredito que a universidade me moldou muito, me ensinou a estudar, a ser independente, a aprender as coisas de forma autônoma, sozinho, sem depender que uma pessoa lesse para mim um livro, sem depender de pedir alguém para ser meu leitor, para visualizar algo para mim. Claro que eu dependo de vez em quando de alguém, mas diferente, igual você perguntou da estrutura da escola. Eu fiz um curso de biologia, querendo ou não, a parte literária de livros que eu precisava estudar são conteúdos antigos, eu não encontrava e-book,
eu não encontrava audiobook em CD para eu ler, eu não encontrava. Então, lá na faculdade eu me sentia de mãos atadas, infeliz. E foi até um professor, eu gosto de falar o nome dele, Leonardo, ele chegou para mim, ele era coordenador do curso de biologia. Eu senti que ele falou aquilo comigo, não foi... Eu já tinha escutado de outros professores, para eu desistir que aquilo não era para mim, mas esse professor Leonardo, que era o coordenador do curso naquele momento, eu tive uma conversa com ele, ele falou assim: Jefferson, você já tem uma vida, você é empreendedor, você é livre, você sabe fazer muitas coisas sozinho, você não depende de ficar aqui lutando, sendo humilhado, sendo infeliz. Então, a partir daquele momento, ele falou assim: você pode sair daqui e fazer outras coisas que você quiser, mas a mesma coisa também, você pode se formar e ser infeliz, entendeu? E foi isso que você fez, né? Eu Você só busquei foi a seguir a sua felicidade. vida para seguir aquilo que você achava correto, né? Ah, E que te traria felicidade. Por toda essa vivência que você tem, Jefferson, o que você acha que poderia ser feito para mudar esse cenário? Tanto no sentido de escolas mesmo, da aceitação escolar, que é um direito, né, dos deficientes, mas muitas vezes as crianças, eu digo, né, até as mais velhas, com algum tipo de deficiência, elas são empurradas goela abaixo, é um direito, então elas são colocadas na cabeça de muitos, né? Mas o que você acha que poderia ser feito para mudar esse cenário? Tanto estrutural nas escolas, né, nas estruturas, quanto na cabeça mesmo das pessoas. Porque você vivenciou isso, você traz isso de uma maneira muito forte, até na faculdade, quando as pessoas já são adultas, né, já deveriam estar um pouco mais abertas. A gente espera que estejam um pouco mais abertas para isso. Porque, olha só, na faculdade, eu cheguei a fazer o estágio. Eu cheguei a fazer o estágio. Eu fiz o estágio numa escola do município e durante um ano eu acompanhei um aluno, que hoje ele deve ter uns 11, 12 anos, eu acompanhei quando ele tinha 9, 10 anos. Ele é autista, deficiente visual, não tem os globos oculares, ele usa um alargador para não fechar, e ele não conversava, a deficiência dele era bem grave. E além dessas duas deficiências, além de ser autista e ter deficiência visual, ainda ele tinha uma outra deficiência intelectual. Eu acompanhava ele na escola, era a mesma coisa que se eu tivesse invisível ali, vendo a história dele. Por quê? Nós dois éramos invisíveis. No início, a professora não sabia que eu era deficiente. Então, ela era mais prestativa, ficava lá, do meu lado, fazia tudo, atendia o aluno. Depois que ela descobriu que eu era deficiente, não sei o que aconteceu, ela não foi mais na mesa. E quando chegava no fim do ano, o aluno passava. Igual você falou, eles forçam que eles engulam o conhecimento que eles não aprenderam a goela abaixo. Mas o que eu acho que precisava nem era tanto investimento financeiro, estrutural. Eu acho que é mais colocar na cabeça das pessoas que qualquer pessoa é deficiente. Eu não sou só deficiente visual, eu tenho várias outras deficiências, mas eu também tenho muitas coisas, muitas qualidades e sou eficiente em muitas coisas. Só que as pessoas que são ditas normais acham que elas são perfeitas. Então, eu acho que tem que ser uma desconstrução, tem que ser desconstruído esse pensamento que as pessoas com deficiência são incapazes ou que as pessoas ditas normais não têm nenhuma deficiência. Às vezes as pessoas, até mesmo deficiente, é preconceituoso com o próprio deficiente. Às vezes as pessoas colocam um empecilho de investimento tecnológico, investimento estrutural, investimento até mesmo de treinamento e preparo, acham que isso vai mudar. Se vão lá, constroem, fazem calçada cidadã, colocam os melhores computadores, os melhores professores, igual você falou, eu estava na faculdade com pessoas adultas, com professores lá, nenhum, que poucos não tinham doutorado, poucos não tinham.
Então, a questão não é estrutural, não é tecnológica. Eu acho que, no meu ponto de vista, o problema está dentro da mente das pessoas, que tem algo que elas têm que desconstruir e ver que todos são capazes de conquistar o que eles querem. O que eles quiserem, qualquer um é capaz de conquistar o que quiser. É verdade. Falta muito isso, né? Essa visão do que é o conceito de normalidade, né? Que nem você está falando, qual que é esse conceito de normalidade? Porque todas as pessoas têm em maior ou em menor grau alguma deficiência em alguma área, né? A gente fala deficiência, a gente só pensa logo em faltar um pedaço, Sim, né? Ou num cadeirante, ou numa pessoa totalmente cega, totalmente surda, mas vai muito, muito além disso. sim. A minha maior dificuldade não é por ser deficiente, é por eles desacreditarem que eu sou deficiente também. Isso também acontece, não sei se com você. Às vezes eu não utilizo bengala. Então, às vezes você chega num lugar, você fala que você tem problema na visão, pede uma ajuda para pegar um ônibus, para ler alguma coisa, né? As pessoas desconfiam, não acreditam, porque eles acham que tem que estar faltando algum pedaço, ou que tem que estar visível a deficiência, ou que tem que ser uma deficiência intelectual. Às vezes a pessoa fala, por telefone, né? Fala, eu sou deficiente, mas a pessoa não sabe que a pessoa tem o pé. As pessoas já ligam assim e falam, ai, ele é deficiente, ele deve ter algum problema mental. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, porque quando falam deficiente, eles já ligam a problemas intelectuais. É, exatamente. E não é assim, né? A gente sabe Não, que não não é é assim. assim. Infelizmente, teve uma fala muito, muito infeliz, né? Para não dizer outra coisa, do ministro da Educação falando a respeito das salas de alunos especiais. É. Não sei, você viu essa fala? Sim, mas essa fala aí dele aí, as pessoas ficaram, como que eu vou falar assim, se surpreenderam porque viram falando na televisão. Eu vivenciei isso no dia a dia. Um dia, eu posso contar uma história? Claro, claro. Um dia um professor de química, química orgânica, uma das matérias mais difíceis na universidade, de biologia, chegou em outra turma, falou assim, como que pode um aluno com deficiência visual, um aluno cego, querer aprender química orgânica? É a mesma coisa que ele querer aprender a pilotar um avião. Ele falou isso em outra sala, sem a minha presença, e isso para mim não me magoou, mas isso me motivou a correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E um dia eu vou pilotar um avião para ele ver que qualquer um pode pilotar um avião. Porque o cara que está pilotando um avião lá em cima, ele não depende da visão. Ele tem aparelhos que guiam ele. Ele depende de enxergar os aparelhos. Só que ele está navegando no escuro, praticamente. Eles dependem dos aparelhos. Eu, aqui embaixo, com os pés no chão, vamos supor, dentro da sala de aula, eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu aprendi microbiologia, que é uma matéria muito difícil, porque o professor teve a paciência de sentar do meu lado e me explicar todo o conteúdo. Eu aprendi anatomia humana porque o professor teve a coragem de sentar do meu lado e conversar comigo para entender quais eram as minhas necessidades. O professor de química nunca sentou na minha mesa para conversar comigo. Em microbiologia, eu tinha que passar com 60 pontos, eu passei com 62. Em anatomia, eu tinha que passar com 60, passei com 69. Todos os dois professores sentaram comigo na mesa. Já o professor de química, que nunca sentou na mesa comigo e se dirigiu para conversar comigo, para trocar uma ideia, e ainda foi falar em outras salas que era impossível um cego pilotar um avião ou aprender química orgânica, na matéria dele eu tirei 90. É uma coisa inacreditável. Como que eu tirei 90 sem sequer um dia ter sentado na mesa com ele ou ter aprendido algo? É a força motivadora, né?
Então, se eu Aquela quis coisa assim, aprender... só de raiva você provou que você pode muito, né? Sim, sim, sim. Mas eu não queria provar nada para ele, não. Eu só queria... se eu quisesse, como que eu vou falar assim? Todas essas dificuldades fez eu perder a paixão por ser professor de biologia, mas hoje eu posso ensinar as pessoas outras coisas, posso ensinar uma diversidade de coisas sem concluir o curso, sem concluir a universidade. O diploma só iria me trazer infelicidade e um diploma não ia acrescentar em nada na minha vida. Parece ser burrice, mas não é burrice, porque hoje em dia para você conquistar algo, ser alguém na vida, antes do diploma você tem que ter força de vontade, você tem que ter algo que te motive, você tem que amar o que você faz. Então eu poderia ser muito feliz, muito bem realizado catando latinha ou fazendo qualquer coisa que eu amo. Eu não teria vergonha nenhuma de fazer qualquer outra coisa, mas eu acho que se eu continuasse naquele ambiente, eu acho que aquilo lá era um ambiente tóxico. Era um ambiente escolar, mas era um ambiente tóxico. E eu acho que me faria muito mal, porque como eu disse, foram os momentos que moldaram a minha vida. E mudaram também a minha vida. E mudaram como? Como é a sua vida hoje? O que te motiva hoje, Jefferson? Olha, posso falar um pouquinho como que, como que eu comecei a ser empreendedor? Claro, claro. Agora É, vamos falar de superação, né? A sua mudança, a sua guinada. Como não foi? ficar falando de escola, não, que escola é triste. Para mim foi triste. Não que seja um espaço ruim. Todo mundo tem que estudar, um ambiente bom. Se você estiver lá por amor, com desejo, com paixão por aquilo, você vai longe. Como você vai longe em qualquer outra área. Sim. Mas antes de acessar a faculdade, em 2009, eu descobri que eu seria pai. Me tornei pai novo, com 19 anos. Me tornei pai, fui morar com a mãe da minha filha. Mas antes de ser pai, eu já vinha sofrendo dificuldades para acessar o mercado de trabalho, por nunca conseguir, mesmo fazendo curso técnico, fazendo curso de informática, que era aqueles cursos básicos que eles pedem para você ser contratado, eu nunca consegui emprego, nunca sequer me chamaram por uma entrevista. Então, com 19 anos, eu gostava muito de sair, de ir nas baladas, e eu comecei a fazer eventos. Fiz um, deu certo, fiz dois, deu certo, isso em 2009. Até 2012 eu já tinha feito uns 8 ou 9 eventos. Em 2012 eu criei um festival, minha ex-mulher me ajudou muito também. Eu criei um festival de música eletrônica no meu estado, com R$ 0, sem nenhum real no bolso. Eu criei um festival e esse festival de 2012 até 2015 esteve entre os melhores do estado, no gênero de música eletrônica. E eu conquistei muitos amigos, fiz muito network, mas eu tive a sensação de ser um vitorioso e achava que eu já tinha conquistado tudo. Por quê? Eu não via aquilo como um negócio, eu não via aquilo como um empreendimento, mas o dinheiro que aquilo me dava o prazer de se divertir, de dar uma volta com a minha esposa, de ir para outras baladas. Então, eu não revertia o dinheiro para uma área legal. Não investia em mim, não investia em conhecimento. Então, em 2015, eu levei um prejuízo muito alto mesmo. Para mim, naquela época, era um investimento muito alto. Eu levei um prejuízo. Então, eu pensei assim, em 2015, eu não quero mais ser empreendedor. Foi aí que, em 2016, eu entrei na faculdade. Então, na faculdade, as pessoas não conheciam desse outro lado meu, que era de ser empreendedor, de ser pai, de ter uma família. Eu tinha uma história, então eles me achavam incapaz, e eu não era incapaz. Eu fiquei 4 anos na universidade, e no segundo ano de faculdade eu percebi uma oportunidade junto com um novo ciclo de amizades que eu formei. Então eu resolvi começar do zero novamente. As dívidas, ainda tinha muitas dívidas para pagar. Então eu resolvi começar do zero, na humildade, sem nenhum real de novo. Eu me levantei e
com um ano eu já consegui colocar o meu festival na agenda dos festivais do nosso estado, porque tem uma agenda para você entrar. E só os melhores entram nessa agenda, e eu consegui entrar nessa agenda novamente no segundo ano de faculdade. Quando chegou no último ano, eu já tinha pagado todas as dívidas, eu ainda não era um expert em administração. Hoje eu acho que eu sei administrar as coisas melhor do que eu em 2017, 2018. Não que eu seja um expert, mas eu já não era naquela época. Então eu consegui pagar todas as dívidas de 2015, eu paguei até em 2019, paguei tudo. E em 2019 eu consegui fazer 2 eventos grandes, me levantei, e isso me motivou a sair da faculdade, porque foi quando eu vi que eu poderia usar todo esse conhecimento que eu adquiri na faculdade, toda a vontade que todo, toda a vontade que eu tinha de crescer e ser melhor, de ser um profissional, migrou para o ramo do evento, para o ramo do empreendedorismo. Então, em 2 anos, eu consegui pagar diversas contas, consegui comprar coisas que eu não poderia comprar, talvez recebendo um salário de aposentado, consegui ser feliz, consegui uma coisa simples que no início da faculdade eu não conseguia, era fazer um lanche na escola, e eu consegui mudar a minha vida, entendeu? Eu me senti mais, como que eu vou te dizer, mais forte, mais poderoso. Em 2019, quando começou a surgir, né, os primeiros boatos da pandemia na China, no final do ano, eu já estava com 2 eventos grandes marcados, e vi tudo aquilo desmoronando igual outros empreendedores do ramo do entretenimento. E mais uma vez eu falei, agora eu vou ter que inventar algo para não ficar ocioso. Às vezes as pessoas olham e falam assim, a pessoa quer empreender porque quer ganhar dinheiro, quer ser rico, quer ter liberdade, quer isso, quer ser aquilo. Meu maior objetivo é nunca ser ocioso. E logo quando chegou a proibição dos eventos, eu me encontrei paralisado sem ter o que fazer. Foi aí que eu me coloquei disposto a aprender novas coisas. Eu aprendi a criar sites de lojas online, eu aprendi a criar, como que eu vou falar, num termo que vocês vão entender. Aprendi a criar sites, coisas que pessoas que enxergam têm dificuldade em criar. Eu fiz um curso de criação e de vendas, onde nesse curso várias pessoas não conseguiram sequer criar a loja. Eu criei desde a logomarca, criei todo o sistema de envio, criei todo o sistema de divulgação, de anúncio. Os produtos que eu criei para essa loja eram da China. Eu consegui fazer toda a integração de envio com correios. Tudo isso eu criei sozinho, programei tudo sozinho. Sozinho eu criei anúncios no Facebook. Sozinho eu consegui... Eu repito sozinho, porque sozinho eu não conseguiria nada na faculdade. E sozinho eu consegui tudo isso que eu estou falando, porque as pessoas que estavam no curso não conseguiram. Muitas pessoas até hoje não fizeram nenhuma venda. E eu via no grupo, eu vendendo, eu conseguindo fazer a loja, e eu ficava quietinho, sem falar para ninguém, só observando. E isso dentro de mim acendia uma chama e mostrava o quanto que eu era capaz, porque eu estava vendo outras pessoas ditas normais que não conseguiam sequer fazer a loja, muito menos vender, e eu consegui sozinho. Já analisando isso tudo, eu vi ali uma outra oportunidade de negócio. Hoje, eu encontro algumas pessoas na internet que precisam de criar uma loja. É ruim falar dessa questão profissional, mas se eu fizer 2 ou 3 lojas, talvez me daria mais conforto do que eu trabalhasse na sala de aula. Porque hoje em dia nós pensamos nisso, em trabalhar e ter uma vida boa. E isso contou muito para eu abandonar a faculdade, porque foi eu abandonar a faculdade, eu não tinha lido nenhum livro na faculdade, sequer, nenhum livro. Tudo que eu
todo o conteúdo que eu absorvi na faculdade foi os outros lendo para mim, foi eu recebendo áudio no WhatsApp, mas a partir do primeiro dia que eu botei o pé fora da faculdade, eu já li hoje em torno de 35 a 40 livros, entre livros que eu li com a própria visão na frente do computador com toda a dificuldade, e entre livros que eu ouvi de audiobook. Então, isso que eu falo que me deu uma vida melhor, não foi só uma vida melhor, assim, de poder conquistar uma coisa ou outra, mas para mim, a independência de mostrar para as outras pessoas que eu faço coisas que eles não fazem e que eles fazem coisas que eu também não faço, me fez mostrar para eles que eu, por ser deficiente, também posso ser capaz de fazer. Então, muitas pessoas hoje já não me olham como vítima, igual as pessoas que eu contei na história, que foram as pessoas que eu devi, pessoas que, lá do mundo do entretenimento, que viraram as costas para mim, por eu ter quebrado, ter falido, hoje são meus amigos, hoje estão do meu lado, hoje somos parceiros de negócio, e hoje nós fazemos projetos juntos, porque é difícil para eles confiar numa pessoa que ficou devendo eles. Hoje é difícil qualquer pessoa confiar numa pessoa que fica devendo a outra, mas porque eles acham que a pessoa nunca vai voltar. E por eu ter voltado e mostrado quem eu realmente era, fez eu conquistar essas pessoas novamente. E essas pessoas não sabiam que eu era deficiente. Eu trabalhei no ramo do entretenimento de 2012 até 2019, poucas pessoas souberam da minha deficiência. Hoje eu grito mais, hoje eu falo mais, hoje eu mostro mais. Então, igual você perguntou aí, por que eu me sinto assim mais independente, mais feliz, né? É por causa disso tudo. Hoje eu quero mostrar para as pessoas que eu sou deficiente, que aquele cara que estava lá empreendendo, que o cara que cria as lojas é deficiente. E você sente que você está quebrando alguns tabus, quebrando alguns paradigmas das outras pessoas fazendo isso? Eu sinto, porque as pessoas que me disseram não, que fecharam as portas, direto eles estão me procurando, pedindo conselho, pedindo como eu posso ajudar eles em diversas coisas que eu tenho conhecimento e preparo para poder ajudar eles. E isso, para mim, é gratificante. Claro que eu enfrento muitas batalhas hoje. Pessoas próximas da gente, às vezes, não são as pessoas que empurram nós para cima, para mais perto do sucesso. Tem vezes que são essas pessoas que puxam nós para baixo, desacreditando em nós, nos nossos sonhos. E é isso, nem tudo é maravilha, não. Não, não. Acho que para todo mundo tem esses percalços, né? Hoje eu posso mostrar para essas pessoas que, mesmo sendo deficiente, eu sou capaz e estou ali. Você perguntou se eu tive muito lá atrás, se eu conheci pessoas na escola com deficiência. Conheci poucas pessoas com deficiência. As pessoas que eu conheço com deficiência é minha avó, hoje são meus irmãos que também são deficientes, meus tios. Então, esses foram meus amigos com deficiência. Eu tive pouco contato. Eu fui ter mais contato com pessoas com deficiência agora no estágio. Então, eu convivi pouco com as pessoas com deficiência. Então, o tempo todo eu tive que fazer o que as pessoas normais faziam. Meus amigos me chamavam para sair. Quando eu ia ver, nós estávamos em cima de uma montanha. Quando eu ia ver, eu tinha que atravessar uma lagoa, um rio, ultrapassar um monte de pedra, um monte de obstáculos, entendeu? Meus amigos nunca me trataram com dó, com sentimento, assim, me olhando como vítima. Então, isso daí eu acho que também me moldou a ser diferente, que eu me vejo também, igual o Pedro falou outro dia, que foi difícil cair a ficha que ele era deficiente, que ele vivia a vida normal, né, andava de bicicleta. Foi agora com a idade que ele sentiu mais dificuldade na visão, né? E é assim, eu acho que com ele também deve ter convivido com muitas pessoas ditas normais, e isso me motivou. Conviver com as pessoas normais que me tratavam como igualdade me fez ser normal, ter essa vontade de superar, entendeu? É verdade. Porque quando você está do lado deles, você quer... Travou.
Vamos esperar um pouquinho para o Jefferson voltar. Bom, enquanto o Jefferson volta, eu convido a todos que estão nos assistindo a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal. Tem muita informação boa, tem muita informação de qualidade, tem muitas histórias de pessoas afetadas pela Lyon, histórias de lutas, de desafios, de superação, de vitórias, muitas histórias fortes, né? Muitas histórias que trazem muito aprendizado para todos nós. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem. É importante que as pessoas conheçam tanto essas histórias, quanto conheçam um pouco mais sobre a Lyon, a neuropatia ótica hereditária de Leber. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver o Jefferson se ele volta. Licença, eu vou ver aqui se ele está voltando. Recentemente, agora em julho, nós tivemos a 3ª Conferência Internacional Lyon. Tem entrevistas com especialistas, tem algumas entrevistas com pessoas afetadas, tem entrevista que eu dei, tem entrevistas que eu fiz, tem a 2ª conferência, a 1ª Conferência Internacional, com vários especialistas, neurooftalmos, oftalmos, um material muito interessante, experiência de pais, de pessoas afetadas, então é muito interessante acessar as outras entrevistas. Acessem os outros vídeos, compartilhem, se inscrevam, é muito importante, tanto para o nosso canal crescer, quanto para que as outras pessoas saibam. Vamos ver, eu acho que o Jefferson está voltando. Por enquanto, nada ainda. Para quem está nos assistindo pelo YouTube, o Instituto Reconvexo tem um site também. O Instituto Reconvexo é um instituto que oferece assistência e apoio aos deficientes visuais, com especial atenção à Lyon, a neuropatia ótica hereditária de Leber. Lá no site do Instituto Reconvexo também tem bastante informação de qualidade, e existe um link de acesso a 2 grupos de WhatsApp, o Lyon Brasil, para pessoas afetadas pela Lyon, parentes, amigos, especialistas e quem mais queira informações a respeito, e tem um grupo para mães. Ah lá, o Jefferson está voltando. A internet do nada caiu. Pois é, ainda bem que você voltou, Jefferson. Enfim, eu estava falando a respeito dos percalços, né? Que todas as pessoas têm percalços, têm dificuldades, mas quando nós somos tratados, igual você está falando, de igual, né? Quando não existe vitimização nem nada, a gente consegue passar por esses percalços de uma forma muito mais natural, né? Caiu de novo? Estava falando que a gente consegue passar de uma forma muito mais natural, sem essa sensação de vitimização, né? Sem ser colocado para baixo. Você está me ouvindo? Vamos ver se o Jefferson volta. Voltou, Jefferson? Que bom. Voltei, eu me esbarrei no molde. Você se derrubou, então, você se sabotou sem querer. Eu esbarrei no molde. Jefferson, deixa eu te... Legal, deixa eu ver. Vou ver. Tá, aqui você está bem enquadrado. Beleza. Pelo que eu estou vendo, você está bem enquadrado.
Jefferson, deixa eu te perguntar, o nosso tempo está indo, né? Infelizmente não é livre para a gente ficar batendo um papo, mas falando em superação, né? Em superação nas vitórias, né? E projetos também, né? Você é empreendedor e você tem um projeto que está sendo finalizado, digamos assim, que é um livro que você escreveu em coautoria, né? Conta para nós sobre esse projeto. Que livro é esse? A história desse livro é bem engraçado, porque foi por acaso. Não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar numa rede social chamada Clubhouse. É uma rede social que chegou no Brasil esse ano, ou no fim do ano passado, não tenho certeza. Por que será? Não está aparecendo a minha imagem na live. Aqui eu tô te vendo. Ah, sim. Eu te Então, vejo. eu estava nessa rede social e lá agora apareceu. Agora é uma rede Eu acho que os social. outros também vêm. Agora é uma rede social de áudio, onde que as pessoas trocam conversa, trocam histórias. E no dia que eu estava nessa rádio, ouvindo as pessoas. Nessa rádio, meu Deus. Eu estava nessa rede social e, de repente, lá, uma pessoa me deu a voz e falou assim: fala um pouco de você. Aí eu comecei a falar, aí uma pessoa me notou lá, o nome dele é Fernando Viel, mas ele é conhecido como Fernando Mentalidade, ele é especialista na mentalidade, na mente humana. Ele tem algumas técnicas e ele me notou lá. Aí ele falou assim: me chama no Instagram que eu tenho um projeto que você pode agregar. E foi quando ele me chamou, chamei ele no Instagram, e ele falou assim: cara, eu tenho aqui um projeto com outros 9 empreendedores, eu seria o 10º a ser chamado, para escrever um livro chamado DNA de Campeão. Tem tudo a ver com a minha história, com a minha doença, e eu pude agregar com a minha humilde história entre 9 empresários conhecidos aí do Brasil. E esse livro está para ser lançado agora em novembro, ele já está, né, sendo impresso, passando por todo o processo lá na editora. E, poxa, para mim, que sempre teve um sonho de escrever, de contar um pouco da história, foi um prazer, porque eu acredito muito na lei da atração. Nós temos que estar no local certo, na hora certa, mas o principal é que temos que desejar o que nós queremos, e foi isso que aconteceu. Eu estava lá, na hora certa, no lugar certo, com um sonho certo, com um desejo certo. Essa pessoa me notou, parece até que eu fui escolhido para jogar no time, né? E essa pessoa aí me chamou, viramos amigas. Hoje nós já estamos com um segundo projeto. Esse livro, DNA de Campeão, sou coprodutor. Ele vai ser lançado agora em novembro, igual eu falei. Mas nesse meio tempo, após eu escrever, eu participei só de um capítulo, igual todos os outros 9 participantes, cada um escreveu um capítulo. Só que nesse meio tempo eu peguei e escrevi um outro de motivação, de 100 páginas, um livro pequeno, não um livro grande, mas é um livro legal, que eu escrevi também sozinho aí. Acordei alguns dias mais cedo. Eu não sou escritor, Deus me livre de ser escritor, quem me dera se eu fosse, né? Então, foi por acaso, já que eu fui convidado para ser coprodutor, eu resolvi escrever um outro. Nesse momento que eu estou em casa, não estou trabalhando com eventos, e é isso. Para mim é um prazer ser parceiro dessa pessoa, e agora num projeto onde eu fui coprodutor, e agora ser convidado novamente para ser lançado por essa mesma editora. Um livro 100% de minha autoria. Eu acredito que também vamos lançar um em novembro, outro já em dezembro ou janeiro já. Ele é bem próximo. E nesse livro de DNA de Campeão, no seu capítulo, o que a gente pode esperar? Você falou que conta a sua história, mas a sua história é muito rica, né? Tem muita coisa. O que você conta nesse livro, nesse capítulo, exatamente? No livro, não é um livro onde eu conto a minha história, né? Mas no livro eu conto da dificuldade, igual eu falei, da dificuldade no mercado de trabalho, como foi para acessar, e também conto como que eu
criei o meu trabalho, a minha forma de trabalhar, como que os meus eventos de meu entretenimento, eles eram minha forma de entretenimento, se tornaram a minha forma de trabalho, e quanto também eu ensino algumas coisas assim para as pessoas aprenderem a utilizar bons hábitos. Por exemplo, eu ensino numa parte, no final do capítulo, as pessoas a como fazer um planejamento diário. Ensino algumas técnicas de como acordar, fazer uma meditação, ou até mesmo a importância de anotar, de planejar. Ensino coisas assim que vão ajudar a vida do empreendedor, que o empreendedor vai ler ali, vai falar assim, poxa, se ele foi capaz sem enxergar, se ele foi capaz de tomar conta de equipes em um evento, se ele foi capaz de conquistar isso aqui tudo, eu também sou. Se ele me enxerga capaz, eu também sou. É isso que eu quero que as pessoas sintam lendo o livro. Se ele foi capaz, eu também sou. Eu quero que eles falam isso. Quero que eles pensem isso. Mas é mais ou menos isso que eles vão esperar de tudo isso que eu falei com você até agora, resumido em 2 páginas. Praticamente no final, que eu também falo muito da minha avó. Eu gosto muito da minha avó. Eu tenho muito parente. Pedro conhece bastante a nossa família e ele sabe, por ser uma família muito grande, então tem muitos parentes que não aceitam a doença, até hoje acreditam que é coisa do demônio, né? Eles falam, macumba, essas coisas, praga, mas não é, a ciência já explicou que não é. Então, essas pessoas assim, eu mostro para elas que não precisa de ficar em casa, deprimido, eu quero mostrar para essas pessoas também. Entendeu? Eu não quero ser igual algumas pessoas, assim, deprimido, ficar dentro de casa. Quero comover outras pessoas a saírem de casa. E com muito orgulho, eu falo que minha avó foi o que me motivou no final do livro. No final do capítulo, né? Eu falo livro, mas é capítulo. Tem que falar livro, capítulo. No final do capítulo, eu falo que a minha avó foi minha maior motivadora, que ela me ensinou a ser resiliente, né? Porque ela foi uma pessoa... ela é, né, uma pessoa muito guerreira, ela mesmo não tendo a visão. Ela foi igual eu, para não ser ociosa. Ela saiu de dentro de casa e foi trabalhar de graça na rua, sem querer saber de dinheiro. Ela aprendeu a fazer massagem e foi trabalhar nos asilos para não ficar dentro de casa. E isso, para mim, é de se admirar. Isso daí ela me inspirou. Igual você falou, como foi quando você é jovem? Eu, quando era criancinha, uma vez eu pensei assim, como será que a minha avó enxerga, entendeu? Eu consegui enxergar, hoje eu enxergo igual ela enxerga. E ela é a minha maior inspiração, até hoje sempre vai ser. Para mim, ela é a minha matriarca. Eu não tenho... Tem pessoas, eu já vi pessoas culpando a mãe, infelizmente, culpando a avó, culpando as pessoas, né, que trouxeram a nossa geração a ser quem nós somos hoje. Eu não tenho que culpar ninguém, eu dou graças a Deus para minha avó, para minha mãe. Não tenho ódio deles não, isso daí é coisa do destino. Se a pessoa estudar um pouco aí, ler um livro, vai entender o que é a ciência, o que é o corpo humano, e que ninguém tem culpa. É verdade. É verdade. É isso que eu mostro lá, motivação, mostrar que qualquer um é capaz. E nesse segundo livro também, só que nesse segundo livro eu já me apego mais em umas técnicas de autoajuda, que eu fui lendo em alguns outros livros e fui adaptando, coisas que eu usei no dia a dia para... Eu não sou um cara perfeito, eu sou um cara, posso falar um palavrão? Eu sou um vagabundo, praticamente, entendeu? Eu gosto de acordar tarde, eu gosto de... Sou preguiçoso também, mas essas técnicas que eu utilizo no livro, essas técnicas que eu aprendi lendo o livro, me ensinaram a controlar o meu tempo, a me mostrar o que é trabalho, a me mostrar o que é o tempo para estudar, me deram organização. Então hoje eu acredito que eu sou menos vagabundo do que eu era antes, porque... E é isso que eu ensino no livro, tudo que me fizeram sair, todas as técnicas que me tiraram do lugar, eu estou colocando lá para ajudar outras pessoas. Jefferson, nós estamos nos encaminhando para o final já da entrevista. Já estou com vontade de ler o livro, de ler não só o seu capítulo, quanto o livro inteiro. Eu acredito que tem muita coisa inspiradora, muita história bacana. Estou na fila.
também quando você lançar o seu livro solo, também eu quero já deixar o convite aberto para você, para a gente bater um papo, você falar sobre o seu livro. Ele, com certeza, é um livro muito inspirador, muito motivador, pelo que você está falando, por tudo, pela forma como você fala, né? Essa forma segura, essas vivências que você tem hoje em dia, que de coitado não tem nada, né? Não tem Deus nada. me livre. Não tem coitado aqui não. Não. Nós somos em 3 irmãos. Um dia você vai conhecer eles também. É o que minha maior motivação é ter eles como se diz. Eles são meus seguidores, meus 2 principais seguidores são eles, porque eu motivo eles a serem melhor. Eu tive um irmão que estava numa condição muito ruim, deprimente por causa da doença. Hoje eu costumo dizer que ele está muito melhor do que eu em vários quesitos aí que deixa uma pessoa feliz, entendeu? Então, é isso que eu quero, motivar as outras pessoas. Bom, eu vou deixar a palavra aberta para você. Antes disso, eu fiquei bem emocionada. Eu gostei de ver você falando da sua avó, dela ser a sua maior incentivadora, né? A sua avó materna. Você tem outros casos na sua família. Na minha família, nós só temos a minha avó materna, né? De todos que estão vivos. Lá atrás pode ser que tenha alguém, mas era só a minha avó materna que tinha manifestado. Só que ela faleceu e a gente não sabe até hoje se era Leber. Pelas descrições era, né? E depois Sim. que eu fui afetada, eu pude entender um pouco mais algumas coisas, né? O jeitinho que ela assistia televisão, a relutância dela em sair de casa pela própria dificuldade. E hoje, se ela estivesse viva, eu acho que eu teria tido a curiosidade. Hoje eu teria curiosidade de conversar sobre a visão. Eu nunca tive essa curiosidade de conversar com ela a respeito. Então, só deixar aqui assim, essa abertura. É muito bonito esse carinho que você tem pela sua Nós avó somos e muito ligados. essa inspiração. Né? Isso aí, não tem porquê culparmos, né? Eu sei que muita gente é difícil aceitar essa condição que se impôs para nós, mas não existe culpado, é como você falou, a genética, é científico, né? Não é uma É culpa. científico. Se quiser uma coisa para você comparar, quando você vê 2 bananas coladas ali, quem foi lá e colocou? Não foi nós que colamos, não. Você já viu quando vem 2 bananinhas Sim, sim. juntinhas? Não foi nós que colocamos lá. Quando nasce as gêmeos siameses, não foi nós que colocamos. Não foi o ser humano. É a coisa do destino, da natureza, de Deus, né? Exatamente. De Deus. Exatamente. Bom, vamos encerrar então. Jefferson, eu deixo a palavra com você. Antes eu agradeço você ter aceitado o nosso convite, você ter participado dessa entrevista. E eu peço que você deixe uma mensagem para as pessoas que nos assistem, sejam elas deficientes visuais ou não, parentes, enfim, deixa uma mensagem de motivação, de esperança, de otimismo, algo que faça as pessoas refletirem também a respeito desse assunto que é a deficiência visual. Eu queria dizer que, apesar das dificuldades, qualquer pessoa sempre vai ter uma dificuldade, independente de qual seja. Hoje, uma pessoa pode ter a dificuldade de não conseguir um emprego, enquanto a outra não tem dificuldade de não andar, de não falar. E isso que é legal. Ninguém é igual, ninguém é perfeito. Eu acho que o que deveria acabar é esse olhar das pessoas que acham que todas as pessoas são perfeitas, ou que todas as pessoas são perfeitas, não, que todas as pessoas que elas estão olhando por fora, que não é visível uma deficiência, eles acham que é perfeito, mas ninguém é perfeito, não existe ninguém perfeito, todo mundo tem uma dificuldade, e é isso, ninguém pode ter medo de colocar um sonho em prática, igual eu abandonei a faculdade, eu não tive medo, e eu quero que as pessoas também não tenham medo de acreditar no seu sonho. Você tem vontade de vender um açaí, vender um picolé, fazer qualquer coisa, abandonar, mesmo que esse sonho não te gere dinheiro, não te gere lucro, mas te gere felicidade, eu acredito que você não pode ter medo de mudar o caminho, não deve ter medo de se adaptar, porque nós, igual eu, igual a Fernanda, igual
outras pessoas que têm a mesma deficiência que eu, ou qualquer outra deficiência, mesmo que nós não nascemos com essa deficiência, nós tivemos que se adaptar, mas aquelas pessoas que também nasceram com deficiência também tiveram que se adaptar, e é isso, nós temos que se adaptar todo dia para seguir em frente e nunca desanimar. E tem um filme que o nome é De Porta em Porta. Eu queria deixar... Como que eu vou falar? Eu quero deixar um convite para vocês buscarem no YouTube esse filme, De Porta em Porta. Esse filme vai falar muita coisa para vocês. Não vou falar nada do filme, não. É a história de Bill Porter. Bill Porter. De Porta em Porta. A história de um vendedor deficiente. Vale a pena assistir. E eu me motivo muito na história desse cara. E eu sigo a vida assim, com a frase que ele sempre falou. Paciência e persistência. É um escritor de muito sucesso. Foi Não, eu muito sou meio bom jeca, eu conversar não sou com você. intelectual, não, eu sou da roça, Deus me livre. Não interessa de onde de onde a pessoa vem, mas o que ela carrega e o que ela oferece, né? E você Isso carrega daí. muita força e oferece muita luz, Jefferson. Pode ter certeza. Foi muito bom conversar com você. Mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite. E a quem nos assiste, se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos. Tem muita coisa interessante por aqui. Um abraço, Jefferson. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Valeu, abraço.